Boa noite, igreja. Graça e paz. Bom, ela teve 10. 3 vezes 10 dá 30, né? Eu tenho 30. Irmãos, eu gostaria de falar sobre fé. O bispo tem abrido o culto aqui dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. O que é a fé? Sem desculpa, eu falo rápido aqui, o tempo está a meu favor. E a Bíblia fala sobre fé. Eu tenho entendido um tempo atrás essa enfermidade. Muitos já viram entrar como muleta aqui. Eu estou com 3 áreas de disco e um desvio na coluna. Isso tem me ensinado muito a respeito de fé. A fé não é aquilo que está dentro de nós. A fé, ela transborda para fora. Como assim, pastor? Não pode ser como uma roupa, que às vezes você olha para a pessoa e julga para ela e fala assim, olha, essa pessoa é top, ela é show de bola, mas por dentro é um sepulcro. E às vezes você olha a pessoa toda suja e fala para ela assim, essa pessoa não vale nada, mas por dentro ela é 100%. Então a fé, ela tem que transbordar ao ponto das pessoas ver você por dentro e por fora. Já ouviu aquele velho ditado que às vezes as pessoas falam assim, do livro, não se julgue a capa por um livro. Muitas das vezes, nós dentro, a fé que está dentro de nós, eu pedi para colocar uma montanha aqui, porque às vezes nós estamos subindo essa montanha, e aí nós ouvimos as vozes das pessoas dizendo assim, muitas das vezes não vai dar certo. Por que eu pedi para colocar isso? Eu assisti um filme um tempo atrás, e as pessoas estavam escalando, e no meio da montanha, um falou assim, esse não vai conseguir. E era um casal, incrível que era um casal que estava subindo. E aí quando passou do meio da montanha, começaram a discussão dos dois casais, porque a esposa não estava acompanhando o esposo. E aí ele começou a ouvir a voz das pessoas, você vai perder a corrida porque você está acompanhando ela. E aí ele brigou com ela e subiu na frente sozinho, deixou ela para trás e falou assim, você vai me atrapalhar. E começou a subir. E no meio do caminho tinha um casal de velhinhos notando, dizendo assim, mais um casamento destruído. Eu não estou falando sobre casamento, estou falando sobre fé. Então esse rapaz, ele começou a subir. E aí lá em cima alguém falou para ele, você deixou sua esposa para trás. E aí no meio do caminho, o outro velho que ia subindo, pegou um livro e deixou para ela ficar lendo, porque ela desistiu. Ela parou, ela começou a ouvir a voz dos outros e começou a parar no meio do caminho. E aí ele voltou, os colegas dele falaram assim, você deixou a sua esposa para trás? E começou a falar com isso. Veja que são duas pessoas, um dizendo que não vai conseguir, outro dizendo, você deixou a sua esposa para trás, você deixou o seu plano para trás, você deixou o seu projeto para trás, você deixou o seu futuro para trás, você deixou aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para trás, por dar ouvidos a alguém. E aí ele voltou para buscar a esposa dele. E aí no meio do caminho ela começou a subir, porque ela leu o livro, o livro estava escrito, você não vai desistir. E aquilo reativou a fé daquela mulher. E ela viu que ela precisava buscar alguém. E era o esposo dela. E ela começou a andar também. Ela deixou de dar ouvido para as pessoas e começou a subir. E aí encontrou ele no meio do caminho. E os dois conseguiram subir e chegaram à corrida. Terminaram? Não. Mas deixaram de dar ouvido às pessoas. E muitas das vezes Deus tem projetos, Deus tem planos para nossas vidas. Mas por causa de nós ouvirmos os outros, nós deixamos a nossa fé fracassar. E a nossa fé fracassa muitas das vezes, não é de dentro para fora, mas é o que nós ouvimos de fora para dentro. E começa a nos entristecer, dizendo que não vai dar certo, que é isso mesmo, é dessa maneira. Jacó comprou algo que ninguém pode ver. Ninguém pode ver a plenitude, mas Jacó comprou a primoritude de Esaú. Como se pode comprar algo que não pode ver? E como vende algo que você não está vendo? Mas ele comprou, porque ele queria algo diferente. E sabe o que acontece muitas das vezes comigo e com você? Deus tem algo separado para mim e para você, mas por nós darmos ouvido às outras pessoas, nós não conseguimos enxergar além do que Deus pode dar para nós. E no meio da montanha nós começamos a desistir, no meio da montanha nós começamos a parar, no meio da montanha começa a faltar oxigênio, no meio da montanha nossas pernas não têm mais forças para subir. E enquanto Deus está falando para você assim, eu estarei contigo, a promessa de Deus não é futura, a promessa de Deus é presente. E Hebreus 11, como está escrito, diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se você continuar lendo, está dizendo assim, e Ele é real, e Ele está aqui, e nessa noite, esse Deus, Ele se faz presente, e Ele está aqui, Ele veio reativar a tua fé. E eu quero dizer para você, que você não vai sair daqui, desta vigília, da mesma maneira que você entrou, porque existe um Deus que fez uma promessa para mim e para você, que estaria contigo todos os dias, não importa qual seja a tua dificuldade, não importa qual seja a sua limitação, não importa se você tem força, não importa o que você fez, esse Deus, Ele não entrou aqui nessa noite
para julgar você. Nessa noite esse Deus entrou aqui para te colocar de pé, segurar nas mãos e dizer: filho, eu estou contigo todos os dias. Não importa se você está cansado, eu te levantarei. Esse é o Deus que eu tenho servido. Esse é o Deus que tem exaltado, colocado diante de mim. Pedro estava em um barco, andava com Jesus o dia todo. E aí Pedro atravessa para o outro lado, porque eu vou encontrar contigo. Porque ele queria ter uma particularidade com o Pai. E o Pedro foi. No meio da noite, Jesus foi ter um encontro com Pedro. Entenda, olha o que a fé faz. E aí Pedro vê Jesus. E ele queria ir até Jesus. E muitos no meio do barco poderiam ter falado para ele: Pedro, você não vai. Você não vai porque você vai se afundar. Se uma pessoa que se afoga durante o dia já é difícil de achar, imagina na madrugada. Mas Pedro não deu ouvido porque Pedro queria algo mais. Nós já ouvimos isso aqui várias vezes. E Pedro foi até Jesus. É onde eu quero chegar com a fé. Eu não quero saber se foi um vento que bateu, se foi o medo de Pedro, se foi que ele deu ouvido às outras pessoas. Mas eu quero dizer que Pedro gritou, e a Bíblia diz que Pedro clamou: Jesus, Jesus. E sabe o que Jesus fez? Entenda. Olha o que a nossa fé faz. Quando a minha fé fica fraca, eu afasto Jesus. Mesmo que eu venho para a igreja todas as vezes, se a minha fé não estiver restaurada, não estiver estabelecida, eu afasto Jesus de mim. Porque a Bíblia fala disso, que quando Pedro clama por Jesus, Jesus não vai até Pedro. Jesus apenas estende as mãos. Ou seja, Jesus estava perto dele, mas a fé dele estava tão fraca que ele não conseguiu enxergar Jesus naquele lugar. E às vezes nós nos encontramos dessa maneira, tão machucado, tão ferido, tão com vontade de desistir, vontade de parar, vontade de abandonar tudo e não olhar para trás. E aí nós não enxergamos Jesus que está do nosso lado, e nós estamos clamando, pedindo a Ele, mas o sufocar do dia a dia está ofuscando nossos olhos, ao ponto de nós não enxergarmos a promessa de Deus. Eu fui num colega meu comprar uma tinta, e tinha outro rapaz conversando sobre mim lá. E eu cheguei na hora, e ele falou assim: olha, esse rapaz que está aí. E eu cheguei de muleta, ele falou assim: você não pode andar mais. E ele falou assim para mim: Gil, só tem uma pessoa que pode te ajudar. Ele falou desse jeito para mim: só tem uma pessoa que ele pode te ajudar. Ele falou assim: tem um cara aqui em Pirituba que faz uma cirurgia espiritual. E olha como eu estava e fiz várias coisas. Eu não conseguia andar, eu estava igual a você. E já faz anos que eu estou bem. Você entende qual é a nossa fé? Eu falei para ele: filho, tem alguém, se ele não me curar, ninguém mais pode me curar. Eu poderia ter ido lá e ter recebido a reza, seja lá o que for. Mas a minha fé está firmada e alicerçada em Cristo Jesus. É a minha e a fé, a sua fé tem que estar afirmada e alicerçada em Cristo. Quer salvar a tua família, quer salvar o teu relacionamento, quer salvar os teus filhos, quer salvar o teu emprego, quer salvar a tua história, afirma a tua fé em Jesus. Ele é o único que pode te salvar. A sua fé tem que ser como uma rocha plantada. Os agricultores, quando plantam, eles têm fé para isso, porque eles jogam a semente. Mas ele tem fé e não consegue ver. Está vendo essa aliança aqui? Quantos aqui podem enxergar minha esposa aqui? Ninguém, mas eu sei que eu tenho ela, porque é a aliança que eu tenho com ela. E essa é a aliança que Cristo quer ter com você. E a aliança maior é a fé. Jesus estava em uma cidade curando. Todos conhecem a história do paralítico que desceram pelo telhado. A Bíblia não diz que Jesus falou: a fé desse homem curou. A Bíblia diz: a fé dos seus amigos te curaram. Aonde está alicerçada e firmada a tua fé? Ao acordar pela manhã, eu não quero sair, eu estou todo desanimado, eu quero entrar. Eu já falei aqui uma vez, eu quero entrar num quarto escuro, eu quero me prender, eu não quero sair, eu quero ficar aqui, porque aqui ninguém vai me machucar, aqui ninguém vai me falar palavras que vai me ferir, aqui ninguém vai apontar o dedo para mim. Mas eu preciso ter uma fé maior. Eu quero dizer para você essa noite: Jesus não é uma luz no fim do túnel, e nem nunca foi. Porque eu não entendo um Deus que abandona um filho no meio do caminho e pega lá na frente. Esse Jesus do qual eu estou falando é a luz que te acompanha do começo ao fim. Esse é o Deus que eu falo. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Será que você pode repetir isso? Eu estarei convosco todos os dias. Será que você pode repetir isso?
Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Não importa o tamanho da montanha, se você está embaixo, se você está no meio, se você está chegando ao final, eu estarei convosco. Você pode aplaudir ao Senhor?